Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início na nossa primeira aula da Semana da Representação. Nesta aula, nós vamos dar início na modelagem dos elementos que compõem o nosso entorno. Basicamente, nós vamos modelar a topografia através dessas curvas de níveis. Também vamos criar o nosso rio aqui embaixo. Vamos desenvolver essas duas ruas que estão dentro do nosso terreno, né? Foi feito aplanando o terreno. E para finalizar, nós vamos modelar as edificações que compõem o entorno desse projeto. Essas edificações, elas foram feitas com modelagem local, esses bloquinhos. São todos os elementos que compõem o entorno do nosso projeto, né? Que é o Chalé Vitrine Revit. Então, vamos lá. Esse arquivo Chalé Vitrine Revit é o arquivo finalizado, o arquivo concluído, que você pode utilizar como referência ao longo das nossas aulas. O arquivo que nós vamos trabalhar ao longo das aulas é o arquivo base Vitrine Revit, que foi disponibilizado na pasta da Semana da Representação. Então, nós vamos entrar aqui na aba File, seleciona Open, Projeto, clica aqui. Lá na pasta que foi disponibilizada para vocês, nós vamos abrir o arquivo base Chalé Vitrine Revit. Clica aqui, vou abrir. Ele vai dar um upgrade, né? Porque o arquivo foi salvo na versão 2016 e eu estou trabalhando com a versão 2019. Então, pode ser que demore um pouquinho. Arquivo carregado. Aqui eu tenho somente o meu chalé modelado. Eu não tenho nenhum elemento que compõe o meu entorno desse projeto. Então, nós vamos começar modelando a topografia do nosso entorno. Aqui no navegador do projeto, vamos entrar lá na planta de implantação 2, essa daqui, clica 2 vezes. E aonde eu consigo desenvolver a minha topografia dentro do Revit? Onde que fica essa ferramenta? Vamos entrar na aba Messen Site, tá? Clica aqui e depois seleciona a opção Topo Surface, topografia. Clica aqui. Quando a gente entra nessa ferramenta, o programa ele vai nos apresentar algumas opções. Por exemplo, essa primeira opção, Place Point, eu consigo criar as minhas curvas de níveis, né? Os pontos que compõem as curvas de níveis do meu terreno, sem nenhuma referência. Nessa outra opção, eu consigo desenvolver a minha topografia através de um desenho, que pode ser um DWG, através da importação das curvas de níveis do DWG, tá? Então, eu tenho essas duas opções e eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com essas duas opções. Antes da gente utilizar alguma das duas, eu vou sair aqui no X, eu vou entrar na aba Insert, aqui em cima, Insert, e vou importar um arquivo DWG. Então, seleciona aqui Import CAD. Lá na pasta que foi disponibilizada, eu tenho o arquivo Curvas de Níveis com Elevação. Pode ser que o seu não esteja aparecendo aqui. Então, é só você alterar o tipo do arquivo, tá? Às vezes o seu tá como DWG, né? Coloca como DXF,
que foi a extensão que eu salvei essas curvas de níveis. Seleciona DXF, clica aqui, curvas de níveis com elevação, e seleciona o Open. Vai aparecer essa mensagem, pode fechar. Agora, eu vou dar um ZA para enquadrar. ZA. Não estou visualizando esse DXF que foi importado. Por que será que não está aparecendo? Muito provavelmente, esse arquivo DXF, ele está fora da minha crop, tá? A crop é o seu campo de visão disponível nessa planta de implantação 2. Então, para a gente visualizar a crop, é só selecionar aqui embaixo, ó, do lado do óculos, eu tenho a opção Show Crop Region. Clica aqui, agora a minha crop já apareceu, eu vou clicar nela, arrastar esse controle, vou deixar mais ou menos aqui, e agora eu já consigo visualizar o arquivo DXF, tá? Vou desligar minha crop em Hide Crop Region, clica aqui, pronto. Agora eu já tenho as minhas curvas de níveis que foram importadas do AutoCAD. Entrando aqui no 3D, vou rotacionar, eu tenho as minhas curvas. E cada uma delas tá com uma elevação diferente. Então, essa daqui, né, provavelmente o nível 0, tem essa outra chegando até essa curva de nível que tá aqui no topo, que é a curva de nível mais alta. Como que a gente configura isso? É muito simples. Dentro do AutoCAD, por exemplo, eu estou aqui com esse arquivo, que foi o arquivo que a gente acabou de importar dentro do Revit. Quando você cria uma linha com uma polyline, seleciona essa linha, com o botão direito do mouse, eu tenho essa opção, propriedades, tá? Clicando aqui, ele vai habilitar essa janelinha. Nessa janelinha, eu tenho a opção elevação, que nesse caso, essa linha que eu selecionei está com uma elevação 0. Eu vou selecionar, vou dar um ESC, selecionar essa daqui, a elevação tá como 5. Dá um ESC de novo, essa outra com 10 e essa daqui do topo com 15. Por isso que quando eu importei o meu AutoCAD para o Revit, eu consegui visualizar no 3D essa diferenciação das elevações, tá? Então, essa opção, ela foi configurada dentro do AutoCAD. Com essas elevações, eu consigo entrar lá no Mesh Insight, em Topo Surface, selecionar essa opção, criar a partir de uma importação. Clica aqui, nessa opção, seleciona a primeira opção. Agora, você vai clicar nas suas curvas de níveis. Clica aqui, vai aparecer essa janelinha, vou dar um OK. Olha que interessante. O programa, ele já identificou automaticamente todas as minhas curvas de níveis a partir das configurações que eu fiz lá no meu AutoCAD, as configurações das elevações. E aqui eu já tenho o meu terreno modelado, tá? Posso finalizar aqui em cima. Pronto. Já tenho a modelagem desse terreno. Então, essa é a primeira opção que você pode trabalhar para desenvolver a topografia do seu projeto. Agora, eu vou
selecionar os dois e vou deletar. Vai aparecer essa mensagem dizendo que alguns objetos não podem ser deletados porque estão pinados. Eu vou fechar a mensagem, fechei, vou selecionar o objeto e vou despinar aqui nessa bolinha. Clica nela. Agora eu posso selecionar e deletar, ok? Bom, então eu apresentei para vocês essa opção Top Surface com a opção de criação a partir da importação de um arquivo DWG ou DXF, né, que foi o caso do nosso arquivo. Tem um problema muito frequente que costuma acontecer com alguns alunos que vêm tirar dúvida comigo, é que a pessoa vai lá, desenha as curvas de níveis, importa o arquivo, mas ela não configura as elevações. Quando você faz isso e seleciona essa opção, o Revit ele vai entender que é um plano, então ele não vai gerar as suas curvas de níveis. Então toma muito cuidado para não acontecer isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que você pode utilizar das curvas de níveis sem elevação. Então você pode desenhar a sua topografia com as elevações a partir dessa opção Place Point, tá? Então eu vou sair daqui da ferramenta, entra na planta de implantação 2, aqui no navegador do projeto, vou selecionar. Agora eu vou importar um arquivo DWG que corresponde à topografia real do nosso projeto. Então, eu vou entrar aqui em Insert, Import CAD, o mesmo passo a passo, Import CAD, só que agora não é um arquivo DXF, agora é um arquivo DWG. Qual que é a diferença do DWG para o DXF? Na verdade, essas duas extensões vêm do AutoCAD, né? Quando você está aqui no AutoCAD e coloca para salvar o arquivo, ó, por aqui tem a opção para você salvar como DWG e a opção para você salvar como DXF. Então, é por isso que às vezes aparece um ou outro, tá? Vou fechar aqui, entrar aqui no Revit. Agora eu vou colocar como um arquivo DWG mesmo, essa opção. Já apareceu a minha planta de implantação, vou dar um clique nela. Aqui nessas opções, eu vou colocar para ele importar como metros, tá? Que eu sei que é a unidade que eu utilizei nessa planta de implantação. Se você deixar como Auto-Detect, ele vai detectar automaticamente, tá? Então, às vezes dá certo, às vezes ele detecta a unidade certa que você está trabalhando e às vezes não dá certo e você precisa inserir por aqui. E essa opção, Current View Only, eu vou marcar ela, tá? Nesse caso, eu quero que esse DWG da implantação fique somente na minha planta de implantação 2, essa daqui, tá? Então, para acontecer isso, eu preciso marcar para ficar restrita a essa vista. Se eu desmarcar aqui, eu vou importar a planta do AutoCAD e essa planta ela vai aparecer em todas as vistas. Então, essa que é a diferença entre essa opção marcada ou não. E aqui tem a questão das cores, dos layers, né, o posicionamento, enfim, eu não vou alterar. Cliquei aqui na implantação, já marquei em metros e nessa opção. Vou abrir, Open, pronto.
Aqui eu já tenho o meu AutoCAD, né, o DWG. Em propriedades aparece essa opção. Agora, nós vamos trabalhar com aquela segunda opção de criação da topografia. Entrando aqui no meu Messing Site, topografia, já está selecionada, né, Place Point. Aqui eu tenho a barra de opções, que é essa barra verde, né, que aparece embaixo das minhas ferramentas. Nessa opção, eu tenho a minha elevação, que está como 0. Então, se eu selecionar os pontos do meu nível 0, ele vai estar obedecendo essa restrição. Se eu quero alterar a minha elevação, eu mudo por aqui e crio os pontos nessa nova elevação. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, lá no projeto finalizado, eu vou entrar na minha topografia. Onde que está o meu nível 0? Vou colocar aqui como wireframe. Ó, o meu nível 0, a minha curva de nível 0 é essa daqui, tá? Que fica do lado da rua. Essa daqui tá com 1 metro, essa com 2, 3, 4 e esse ponto é o 5, ok? Aqui embaixo, Consistent Colors, vou entrar na planta de implantação. Aqui embaixo eu vou ter a sequência, -1, -2, -3 e -4. Deixa eu fechar aqui, vou retornar lá no nosso projeto. Tô dentro, né, da minha ferramenta Place Point, clico aqui, vou deixar a minha elevação 0 e vou selecionar, vou dar um zoom, vou selecionar o meu AutoCAD, clicando aqui nos pontos que corresponde a essa curva de nível. Vou selecionando. Olha só, vocês repararam que a minha curva de nível, ela tem um desenho, mas na medida que eu fui selecionando os pontos dessa curva, o programa ele foi simplificando e ele foi gerando o caminho mais curto entre os pontos. Então, ele não respeitou o meu desenho da minha curva de nível, tá? O que acontece? Para você ter um desenho perfeito da sua curva de nível, ele respeitando aquele desenho, você precisa ter as curvas de níveis seguintes. Por exemplo, quando você for desenhar essa segunda curva de nível, automaticamente o programa corrige a curva de nível anterior. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora a elevação da próxima curva de nível, que é a elevação de 1 metro, 1.0. E agora eu vou começar a selecionar os pontos da minha segunda curva de nível. Então, eu clico aqui, observa o que vai acontecer na curva de nível de baixo. Ó, aqui eu tô perdendo a referência do meu AutoCAD, né? A minha topografia tá ficando em cima. Então, eu vou colocar aqui o meu estilo de visualização, aqui embaixo, como wireframe, tá? Dessa forma, eu consigo visualizar o AutoCAD embaixo. Vou clicar aqui. Cliquei aqui. Olha só como a minha curva de nível, do nível 0, tá sendo ajustada. Cliquei aqui e cliquei aqui. Tá vendo? Ele vai corrigindo aos poucos. Então, você precisa sempre gerar a primeira curva de nível. A segunda curva de nível, você vai colocar com uma outra elevação e a partir da criação dela,
as curvas de níveis seguintes vão sendo ajustadas, tá? Agora, eu vou para minha segunda curva de nível. Vou colocar a elevação 2, tá? Seleciono aqui. Ó, toma muito cuidado porque ela tá muito próxima da rua, né? Ó, a curva de nível tá aqui. Criei ela e a curva de nível anterior já foi ajustada. Agora, eu vou colocar a elevação 3, que tá mais ou menos aqui, né? Elevação 3. A 4. E o último ponto com 5, aqui em cima. Aqui embaixo é a mesma lógica, tá? Vou colocar agora -1. Selecionar os pontos. -2. -4. Clica aqui nesse pontinho também. Agora, acompanhando o rio, né? -5. E o -6 nesse ponto, tá? Vou dar um ESC, na verdade, 2 ESCs. Como eu já disse, você pode selecionar um ponto que já foi feito, clica nele e arrasta, se você quer mexer no desenho, tá? Também você pode selecionar o ponto e alterar a elevação, ok? Então, você pode selecionar vários pontos, alterar a elevação de uma única vez, tá? Você pode adicionar ponto, adicionar outros pontos dentro de uma curva de nível. Então, tem várias opções. Vou dar um ESC e também aqui em propriedades você consegue inserir o material da sua topografia. Eu vou clicar aqui e vou deixar, deixa eu ver, vou deixar com a opção de terra, essa opção aqui. User Render Appearance, vou dar um OK. Já inseri o material, já desenhei os meus pontos com as elevações, agora eu posso finalizar aqui em cima. Finalizei, vou entrar no meu 3D. Olha só, eu já tenho a minha topografia com o meu desnível, ok? Aqui na minha planta de implantação 2, eu vou criar as minhas ruas. Lembra que eu mostrei para vocês? Deixa eu entrar aqui. Ó, eu tenho essas duas ruas. E essas ruas, elas foram feitas aplanando o terreno, né? Como que a gente consegue desenvolver esses dois elementos? Vou entrar lá no projeto, aqui na planta de implantação 2, eu vou entrar no Mesh Insight novamente e vou utilizar a opção Building Pad,
essa daqui, tá? Tem até um videozinho. Você desenha o seu pad, né, a região que você quer aplanar, e o programa vai aplanar recortando, né, essa topografia conforme a elevação que você colocou. Então, eu vou selecionar aqui, Building Pad. Agora, eu vou desenhar a minha primeira rua, que tá aqui. Vou desenhar com linha mesmo. Selecionei. Ó, fazer assim. Vou colocar aqui e vou fechar, tá? Você precisa desenhar uma composição fechada, tá? Agora, eu vou finalizar aqui em cima, no Finish. Olha só, no meu 3D, ele já aplanou o meu terreno, tá vendo? Só que ele colocou a minha rua lá embaixo e eu quero que ela fique nivelada com essa parte daqui do terreno. Então, você pode selecionar o seu pad e mexer aqui nessa altura em propriedades. Esse pad, ele está vinculado com o nível térreo. Entrando aqui no corte A, vamos ver. Eu vou apertar aqui na lâmpada para visualizar os elementos ocultos. Cliquei aqui. Olha, eu tenho os meus níveis. Então, aquele pad, ele está sendo referenciado pelo nível térreo, tá? Vou desligar minha lâmpada aqui embaixo. Vou entrar no meu 3D, selecionar o meu pad e vou colocar um offset com referência pelo nível térreo. Vou colocar com 2 metros. Olha só, já ficou nivelado com essa parte do terreno, tá? Então, já criei aqui minha primeira rua. Às vezes, acontece, por exemplo, vou entrar aqui na minha planta de implantação 2. Selecionei o meu pad, né, que tá aqui, e vou... Opa, não selecionei. Ó, Edit Boundary, vou entrar na minha planta de implantação 2. Às vezes você desenha e na hora que você vai finalizar o desenho, aparece uma mensagem falando que não é possível criar esse pad. Por que que essa mensagem costuma aparecer? Porque, às vezes, né, em algumas versões anteriores a 2019, você precisa deixar um leve recuo aqui, tá? Colocar a rua um pouquinho para dentro do seu terreno, porque tem algumas versões do Revit que quando o seu desenho está em cima do limite da topografia, ele não deixa você finalizar o comando. Então, puxa um pouquinho assim, desse lado e também do outro lado, não deixa em cima do limite e finaliza. Aí vai dar certo, tá? Então, às vezes acontece isso. No meu caso, não aconteceu, né? Então, vou fechar aqui. Vou deixar do jeito que tá, né? A minha rua. Agora, eu vou desenhar a outra rua aqui embaixo. Vou entrar na minha planta de implantação 2. Entrar na minha ferramenta Building Pad. Selecionar aqui a minha linha. Ó, vou desenhar essa rua que tá aqui, tá? Vou mostrar para vocês essa daqui, tá bom? Seleciono a linha. Vou desenhar aqui o limite da minha rua.
Aqui eu vou usar o meu arco, fazer isso daqui, agora a minha linha. Ó, esse meu pad, ele entra no terreno do projeto. Fechei. Vou dar um esque. Na verdade, essa linha rosa, vou dar 2 esques. O limite dela é mais ou menos aqui, ó. Aqui é o limite dela, tá? Depois eu vou criar um outro pad para essa parte da piscina, tá? Então, esse é o desenho. Vou finalizar. Ó, essa mensagem que eu falei que costuma aparecer, tá? Então, eu vou continuar. Vou selecionar essa linha. Deixar um pouco assim. E desse lado também entrar um pouquinho no meu terreno. Vou finalizar. Pronto, agora foi. No meu 3D, seleciono esse pad e vou colocar nível térreo menos 45. Deixa eu ver aqui no outro, se tá com essa especificação. Nível térreo menos 45. Tá, é isso mesmo, né? Ah, não, na verdade é nível térreo menos 30. Tá, então clica aqui e altera nas propriedades o nível térreo com menos 30. Tá? Menos 30, apliquei. No meu 3D, ó, eu já tenho essa rua e a rua de cima. Por que que eu não posso criar esses dois pads no mesmo desenho? Porque eles têm elevações distintas, né? Então, tem que ser elementos independentes. Esse daqui é um e esse daqui é outro, tá bom? Agora, eu vou abrir o meu projeto, o finalizado, né? Já tenho as minhas curvas de níveis, né? A minha topografia, as duas ruas. Vamos desenvolver o rio. Como que a gente faz esse rio? Com pads também? Poderia ser com pads, mas eu quero ensinar uma outra opção, uma outra ferramenta. Aqui em Mass Insight, eu tenho a opção Subregion, tá? No Subregion, a gente consegue definir um desenho, né, que pode ser o formato desse rio, e aplicar um material diferenciado do restante da topografia. Então, seleciona o Subregion aqui, vou cancelar, e vou desenhar com linha em cima do meu rio. Vou fechar aqui, vou dar um tab para fechar certinho. Ó, fechar essa mensagem. Não fechou, então eu vou dar um trim, utilizando essa ferramenta aqui em cima, o trim. O atalho é o TR, clico nesse e clico nesse. Pronto, agora ele fechou. Aqui em propriedades, você pode colocar o material. Eu vou colocar, clico aqui. Deixa eu ver se tem água. Coloque em inglês, water, seleciona, vou dar um OK. Agora eu vou finalizar. Nesse caso, eu não preciso definir uma elevação, porque ele já
já considera o próprio terreno, tá? A superfície do terreno. Entrar na minha planta de implantação 2, Messing Site, Building Pad, pego o retângulo, criar um pad aqui, né? Que é o nível que eu vou aplanar para receber a minha piscina. Então, eu vou colocar com o nível piscina menos 1,15, tá? Agora, eu vou finalizar. No 3D, ó, já criei esse pad aqui, aonde eu vou trabalhar com o nível da minha piscina, ok? E os bloquinhos do meu entorno? Como que eu modelo essas edificações? Eu vou entrar aqui na planta de implantação 2. Eu tenho o desenho dos meus bloquinhos pelo AutoCAD. Eu vou entrar em arquitetura e selecionar a opção de componente Model in Place. Clica aqui. Ele vai abrir essa janela, eu vou colocar com a categoria, pode ser qualquer categoria, mas eu vou definir que esse objeto que eu vou modelar, ele tá com uma categoria Site, terreno. Vou dar um OK. Vou colocar como prédio, entorno 1, dá um OK. Agora, o programa ele vai abrir algumas ferramentas de modelagem aqui na aba Create. Eu vou selecionar a opção de extrusão aqui em cima, tá? Clica aqui, Extrusion. Vou selecionar o meu Pick Lines, aonde eu consigo selecionar a linha do CAD como referência na minha modelagem. Então, clico aqui, clico nessa linha, nessa e nessa daqui. Vou finalizar. Vou entrar no meu 3D. Ó, rotacionando. Cadê a minha modelagem que não tá aparecendo? Essa modelagem, ela tá embaixo do terreno. Então, seleciona o terreno e arrasta esse controle. Ó, arrastei. Vou arrastar esse daqui de baixo, tá? Eu posso trabalhar com os controles ou então com essas referências, esses planos de trabalho que estão aqui em propriedades, né? Então, essa extrusão foi modelada no nível do térreo com essas alturas. Mas nesse caso, eu vou trabalhar com o controle. Criei o meu primeiro prédio. Vou entrar na minha planta de implantação, clico nesse prédio e vou criar uma cópia, utilizando a ferramenta Copy, aqui em cima. Ó, o Copy. O atalho é o CO. CO. Pego esse ponto, vou colocar mais ou menos aqui, tá? Agora, eu vou selecionar esse meu bloquinho e vou editar a minha extrusão. Vou apagar, pego o Pick Lines e vou desenhar novamente. Desenhei. Finalizei. Vou criar uma cópia nesse. Criar outra cópia com CO e vou marcar essa opção múltiplo. Por quê? Toda vez quando eu crio a minha cópia, ó, cliquei aqui, criei a minha segunda cópia. Ele sai do meu comando. Eu não quero isso, eu quero criar a minha cópia, selecionando aqui a ferramenta de copy, mas eu quero que ele crie várias cópias em sequência. Então, para isso, eu preciso ativar a opção múltiplo aqui em cima. Então, eu clico no múltiplo. Agora, eu consigo criar várias cópias seguidas, tá? Vou colocar essas cópias aqui. Criei várias, essa daqui, essa outra. Pronto, vou dar um ESC e entre em cada uma delas, edita a extrusão, apaga as linhas,
pega o Pick Lines e clica nas linhas. Depois finaliza. Dá um ESC, clica na outra. Entra para editar a extrusão, apaga as linhas. Seleciona o Pick Lines. Cria de novo. Finaliza. Então, você vai fazer isso em todos os bloquinhos. Feito isso, entra no 3D e começa a ajustar a altura desses bloquinhos, né? Porque como a gente está trabalhando com um terreno que tem uma declividade, então se você criou uma cópia a partir desse nível aqui em cima, esse bloquinho está acompanhando o nível desse ponto. Então, você seleciona ele, ajusta a elevação e coloca alturas variadas para criar um certo ritmo, né? Não deixar muito monótono. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Vou fazer isso em todos os meus bloquinhos. Pronto, agora que eu já fiz todos esses ajustes do desenho e da elevação, acompanhando a topografia, é muito comum ela entrar um pouquinho, tá? Então, não tem problema isso. Se você quer ser muito preciso na sua modelagem, você teria que criar um building pad embaixo de cada bloquinho desse e depois criar o seu bloquinho com modelagem local. Nesse caso, eu não preciso dessa precisão toda, então eu vou deixar entrando um pouquinho no terreno e não criar o meu building pad. Então, feito isso, eu posso finalizar a minha modelagem local. Finalizo aqui, pronto, já saí do meu comando e agora eu já tenho todos os elementos que compõem o meu entorno, o rio, as ruas, as edificações e a minha topografia a partir das curvas de níveis. Bom, pessoal, nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Obrigada!